Bom dia, hoje é dia 9 de dezembro de 2021. Vamos dar início à defesa de estágio da aluna Caterine de Matos Zefino, que tem como banca o professor Nestor Fazenhagen. Também agradeço a participação da coordenação de extensão, Johanna, e os demais participantes. Está contigo, então, Caterine, quando quiser começar. Tá bom. Então, hoje eu estarei apresentando a minha defesa de estágio curricular supervisionada. Meu nome é Caterine de Matos Zefino, sou aluna do curso técnico em agropecuária Campus Santa Rosa do Sul. Tem como orientador o professor Saulo Regis Sena de Almeida e a banca o professor Nestor Valtir Panzenhagen. A identificação da empresa. O nome fantasia Agropecuária Cooperge. O endereço completo fica localizado na Avenida Francisco Gervásio da Rosa, número 64, no centro de Santa Rosa do Sul. CNPJ é 85667947/00880. Supervisor de estágio foi o técnico Alessandro Camargo da Rosa. Área de atuação é extensão rural, com período de realização do estágio do dia 12 de julho ao dia 20 de agosto de 2021, totalizando 180 horas. O histórico da empresa. Foi criado por um grupo de 117 agricultores que se reuniram no Salão Paroquial de Jacinto Machado, com o intuito de ajudar os agricultores da região a solucionar problemas de aquisição de insumos, a armazenagem e a comercialização dos produtos. O beneficiamento do arroz se iniciou na década de 70, antes dos vendavais de 1974 e 1979, que destruiu a sede da cooperativa. Foi reerguida em 1983, quando lançou o arroz Pinheirinho. Mais tarde, mudou-se o nome para arroz Caçarola. O início da cooperativa em Santa Rosa do Sul, a loja agropecuária deu-se início, foi o terceiro. A cidade de Santa Rosa do Sul foi a terceira a receber a loja agropecuária Cooperge, no dia 4 de março de 2004, reinaugurando então em 2012 com maior espaçamento para carga e descarga, maior estacionamento e um depósito também maior para as mercadorias. A infraestrutura física atual. Como podemos ver, na esquerda está a fachada da loja, na direita está a visão interna da loja. Possui 4 segmentos. O segmento varejo, que é o atendimento rápido, fica localizado bem na frente da porta. O segmento máquinas e eletrodomésticos, que é a venda de maquinários como motosserra, roçadeira, e eletrodomésticos como freezer, micro-ondas e entre outros. O segmento pecuária, que é o medicamento geral de animais, e o segmento insumos agrícolas, que é a venda de rações de peixe, de cavalo, de bovino e de adubos e ureias. Também tem o faturamento, que é a conta de mercadorias e a compra, e o gerenciamento, que é a organização e o controle da loja. Na parte superior possui uma salinha de reuniões. Na parte de trás da loja possui o depósito, que é onde é armazenado os insumos agrícolas e as rações em geral, e dentro do depósito possui uma salinha de insumos agrícolas, como agrotóxicos. As atividades desenvolvidas durante o estágio. O atendimento ao cliente diretamente na loja, quando o produtor vai em busca do que necessita, como a gente tinha como venda de hortaliças, venda de materiais agrícolas. Assistência técnica ao produtor era quando o produtor ia diretamente ao campo da assistência específica ao produtor. Controle dos produtos em exposição eram feito controle dos produtos dos medicamentos a cada 2 vezes por semana, da conta dos mesmos, e a cada 1 vez por mês a conta dos produtos em gerais. Podridão, então agora vamos começar as doenças. Podridão de esclerotínia.
Chegando bandejas de mudas de alface crespa na loja, identificamos mudas de alface com podridão de esclerotina, também conhecida como mofo branco. Os sintomas eram o mofo das folhas e do caule, o amarelamento das folhas menores e a seca delas. A indicação técnica era o fungicida à base de tricoderma. Quando chegou essas bandejas, a agrônoma que trabalha no departamento técnico explicou que essas bandejas não são recomendadas para o uso de mudas de hortaliças, pois essas bandejas são bastante elas podem proliferar bastante doenças. E no caso dessas, poderiam ter já sido infectada com mudas de fumo, que o fumo tem bastante doença. Síndrome da vaca caída. Chegando um produtor na loja, ele pediu ajuda ao técnico, porque a vaca dele tinha parido e não conseguia levantar. Então, o técnico explicou que poderia ser descalcificação por ela ter uma mudança muito abrupta de produzir leite de um dia para o outro e ter forças para parir o bezerro. Então, foi indicado, a indicação do veterinário foi uma endovenosa com cálcio, e o tratamento foi o boroclonato de cálcio e magnésio, que o princípio principal é a cafeína que vai fazer com que a vaca levante. Os cuidados preventivos seriam uma dieta pré-parto com ração apropriada e sal. Trips do maracujá. Foi diagnosticado na estufa de um produtor aqui da Santa Rosa do Sul um inseto bem pequenininho, de 1 a 3 milímetros de tamanho, nas folhas de mudas de maracujá. São da ordem Tisanoptera, que significa verme da madeira. São fitófagos, se alimentam de vegetais. Os sintomas: ataca os botões florais e os frutos novos, causando a descoloração das folhas e depreciando a qualidade do fruto. A recomendação técnica é o inseticida à base de deltametrina, sendo pulverizado na cutícula da planta, que é onde o trips põe os ovos. Verrugose do maracujá. Foi diagnosticado também numa estufa aqui da Santa Rosa do Sul, mudas jovens de maracujá. Podemos observar que na estufa era bastante úmido. Isso é um grande motivo para a proliferação da verrugose. Os sintomas manchas que podem aumentar de tamanho até envolver a haste, podendo matar a planta. Atinge mais a fase jovem da planta. A indicação técnica é o controle, pois por não ser uma doença tão forte, não tem muitos estudos, então o controle deve ser feito de manejos de podas regulares e usar mudas sadias. O pulgão do milho foi diagnosticado numa lavoura de milho, daninhas da Maria Pretinha. O técnico me mostrou que na folha da Maria Pretinha tinha bastante pulgões. A Maria Pretinha é um grande hospedeiro para os pulgões. Os sintomas são o amarelamento das folhas e o retorcimento também das folhas. A indicação técnica é o controle das daninhas, que no caso é o controle das daninhas, e é isso. Cigarrinha do milho. Foi diagnosticado também na cultura do milho cigarrinhas, que são insetos sugadores de seiva, transmissores de vírus e molicutes. Molicutes são bactérias. Durante a sucção, ela
injeta essas bactérias de uma planta para outra, controle químico inseticida organofosforado, via aplicação foliar. A eliminação os sintomas são folhas arroxeadas e fracas. Larva minadora das folhas. Um produtor foi até a loja, levou essa folhinha que está na direita infectada com larva minadora, pediu assistência ao técnico. Sintomas são galerias em forma de zigue-zague nas folhas de laranja, de citros, de cor branca. Ela atinge as duas faces da folha, que causa redução no crescimento das folhas e no controle. O controle é feito na fase inicial das brotações, com o inimigo natural microhimenóptero, que é um inimigo, que é um bichinho que vai comer, ou não sei. A recomendação técnica é um inseticida sistêmico à base de imidacloprido. Vazio sanitário do maracujá. É feito do dia 1º ao dia 31 de julho. Recomendado pela Portaria Técnica 41/2021 da Secretaria do Estado da Agricultura. Como medida de prevenção da doença do endurecimento do fruto. Então, é feito... a produção de maracujá ela é toda tirada do campo e feito novas mudas para que não ocorra a doença do endurecimento dos frutos. Se algum produtor tiver mudas a partir do dia 1º no campo, é dever da SIDASC punir o produtor. E ele pode sim ser punido porque está violando a lei de Santa Catarina. Considerações finais. Na minha perspectiva, o estágio teve como uma grande finalidade, foi muito bom para o aprendizado da parte teórica que a gente teve na escola. Foi bem importante, eu acredito que a gente aprende melhor na prática. A parte teórica a gente aprendeu a teoria, na parte prática a gente viu como é no trabalho, no mercado de trabalho. Perguntas? Dúvidas? Obrigado, Tairine, pela apresentação, parabéns, né? Obrigada. Depois de todo... Mas manteve-se calma dentro do possível, isso foi muito importante, né, guriazinha? Né? Depois de todas as dificuldades, mas parabéns. Eu passo já para o professor Nestor, né, professor, para fazer as suas considerações e recomendações e perguntas para a Caterine. Feito? Feito, então. Caterine, assim, eu fiz a leitura do teu trabalho todo. Tem algumas sugestões que eu fiz ao longo do texto, algumas sugestões de correção. Eu, assim que terminar a defesa, eu vou enviar essa cópia tanto para você quanto ao professor Saulo. E a partir daí, na verdade, tudo que eu alterei aqui no texto são sugestões minhas, e que cabe, então, a vocês, você juntamente com o orientador, conversarem, se vão adotar ou não todas as minhas sugestões colocadas ao longo do texto. Tá? Assim, eu vou começar por partes, eu vou começar pela tua apresentação, antes de partir para o relatório propriamente dito. Eu acho que
eu senti tudo um pouco nervosa, tá? Mas eu até entendo, né, em função dos pequenos probleminhas que houver no início da apresentação, tá? Isso aí faz parte e não vai tirar o brilho do teu estágio. Em relação ao conteúdo que tu abordaste aqui no relatório, de maneira geral, eu entendo que ele está bem escrito. As sugestões, elas existem, eu vou te passar depois. E talvez você vá, num primeiro momento, até te assustar um pouquinho, porque vai ter bastante coloração avermelhada. Tudo que eu fiz mudanças no texto, qualquer palavrinha que eu mudei, ou uma vírgula que eu acrescentei ou excluí, todas essas palavras eu grifei com letra de cor vermelha. Então, isso vai ficar bem fácil para você ver o que foi alterado. Em relação à estrutura, tá? Tu fizeste aqui uma lista de figuras, no total tu tens aí 17, e essas 17 eu reduzi para 13. São pontos de vista, claro que tem algumas figuras que você coloca duas lado a lado, tá? Mas a sugestão que eu tenho nesses casos, como se você nesses casos se refere a uma única situação, por exemplo, verrugosa do maracujá, aí você tem duas figuras lado a lado. Então, você não precisa citar a figura, por exemplo, 10, verrugosa do maracujá, e 11, também verrugosa do maracujá. Como elas estão lado a lado, na verdade, pode considerar como figura única e coloca, talvez, se quiseres, A e B. Tá? Então, por exemplo, figura 10, verrugosa do maracujá A, se tem alguma parte guardada naquela figura, e na B, que diz alguma coisa talvez um pouco diferente. Mas não tem necessidade de você colocar as duas, por exemplo, ou separadas, né? Porque, na verdade, é um conjunto de figura que você coloca sob um único título. Tá? Então, eu fiz algumas mudanças aí, isso reduziu de 17 para 13, se não me falha a memória. No sumário, eu tenho uma sugestão para te dar, porque pelo que eu entendi, tá? Você começou naquele item 3 lá, descrição das atividades desenvolvidas. Aí você começa o atendimento na loja agropecuária, as doenças e pragas. Eu fiz algumas alterações aqui também, de títulos aqui, ou subtítulos. Doenças e pragas vivenciadas nas visitas técnicas, mas na verdade, não é bem isso, porque dentro dessas doenças e pragas vivenciadas nas visitas técnicas, você fez uma dentro da própria empresa, que foi aquela que, da esclerotínia, se não me falha a memória, da alface, que você fez lá na própria empresa, lá na loja agropecuária. Sim. Então, eu mudei um pouquinho o título. Outra coisa, lá no final, você passa do item 3 para o item 4, como sendo vazio sanitário do maracujá. Eu entendo que a ideia de você discutir o vazio sanitário do maracujá se refere a uma atividade desenvolvida. Correto? Sim. Então, você não pode usar isso como 4. Aquilo, na verdade, terá que ser o item 3.2.8, depois de larvas minadoras. E aí, as considerações finais não é mais 5, aí vai ser 4, as referências serão numeradas como 5. É uma pequena modificação, porque senão dá a entender que tu desenvolveu todas essas atividades e que o vazio sanitário é uma outra coisa. Entendeu? E, na verdade, você quis descrever ali, né, que o vazio sanitário era uma situação que você verificou numa propriedade que você foi, que cultivava maracujá, tanto é que você colocou uma fotografia de uma área que não tem maracujá nenhum, porque era justamente na época do vazio sanitário, que no estado se refere ao mês de julho de todos os anos. Bom, seguindo então, eu vou seguir uma certa lógica aqui do teu trabalho escrito. Em todas as figuras, eu tenho uma sugestão de alteração dos títulos delas, tá? Por exemplo, a figura 1, você colocou fachada da loja Copérgia, certo? Então, assim, na verdade, você tem que fazer uma descrição maior. A descrição que você coloca no título de uma figura, no título de uma tabela,
ela tem que ser uma descrição um pouco mais completa. Ela tem que, de fato, deixar bem claro o que você quis mostrar naquela fotografia. Não que nessa figura 1, por exemplo, que você diz que é a fachada da loja Copérgia, certo? Claro, eu entendo que você quis mostrar a loja, mas eu ficaria com uma dúvida, se eu olhasse somente para a fotografia e olhasse simplesmente o título da tua figura, eu não ia entender aonde fica isso. Essa loja é aonde? Ela é filial Santa Rosa do Sul. Ao menos essa informação, ela tem que estar aí, tá? Então, esse prédio, essa figura, se relaciona a uma loja agropecuária da Copérgia, filial Santa Rosa do Sul. Ao menos essa descrição terá que estar aí fica um pouco mais claro para quem for fazer a leitura. A ideia disto é que em todas as fotografias, tá? Em todas as tabelas, isso vale para toda a tua vida, né? Se daqui para frente tu fizer algum trabalho, um relatório, coisa do gênero, daqui para frente, sempre tenta descrever com mais detalhamentos uma descrição, um título de uma figura, de uma tabela, ou coisa do gênero, tá? Por que a gente faz isso? Porque normalmente quando alguém que tem acesso a esse teu trabalho quiser apresentar, vamos dizer assim, visualmente alguma coisa do teu trabalho, por exemplo, essa figura, normalmente é copiado também o título dela. Por isso que o título tem que ser um pouco mais completo também. E para todo leitor também, que for fazer a leitura, conseguir entender o que aquela fotografia quis de fato dizer. Tá? Porque se tu colocar simplesmente fachada da loja Copérgia, eu posso tentar imaginar que isso fica em Jacinto, que isso fica em Turvo, Santa Rosa, Sombrio, sei lá. E aí você determina, não, isso aqui fica na filial Santa Rosa do Sul. Isso vale para todas as figuras, tá? Eu fiz alterações em todas. Por isso que depois, em detalhe, lá no início tem a lista de figuras, tá? Ali eu não fiz modificações, então eu sugiro que você faça também depois a correção daquela lista de figuras, porque no decorrer do texto houve alterações dos títulos. E eu só não alterei lá no início, né? Mas aí você depois pega um por um e conserta lá na frente. Entendeste? Sim. Certo. Deixa eu seguindo aqui. Estou passando aqui para ver onde é que estão minhas demais dúvidas ou sugestões. Tá. No decorrer do texto, tem aquele item da síndrome da vaca caída. Sim. E lá pelas tantas você fala, eu acho que faz todo sentido, eu não sou dessa área animal, tá? Mas pela vivência, algumas coisas que a gente já passou na vida, faz todo sentido essa explicação de que possa eventualmente ser, de fato, a retirada de cálcio, né, dos ossos, que aumenta, então, essa fraqueza do animal, que ele acaba, né, logo depois do parto, enfim, toda aquela explicação que você deu. E lá pelas tantas você diz o seguinte aqui no texto: existe uma glândula responsável pela liberação de um hormônio. Sim, a glândula paratireoide. Tá, glândula paratireoide, perfeito. Aí você continua dizendo assim, responsável pela liberação de um hormônio. Que hormônio seria este? Eu não tô querendo... Oi? Eu acredito que seja o hormônio que retira o cálcio dos ossos e libera na corrente sanguínea, que vai auxiliar na contração do parto. Sim, tranquilo. Mas assim, tu entendeu que a minha pergunta, ela vai no sentido de perguntar qual é esse hormônio. Sim. Então, assim, não é querendo te colocar na parede, não. É que o texto, ele deixa essa dúvida. Sim. É responsável pela liberação de um hormônio. Qual? A primeira pergunta é, mas qual é esse hormônio? Tá? Então, assim, eu até já coloquei aqui, certo? Pela levantamento que eu fiz, a não ser que seja... Talvez eu não tenha olhado o site correto, daí também eu peço que o professor Saulo também me corrija,
mas eu identifiquei na internet que seria o hormônio chamado paratormônio. Não sei se ainda é esse nome. Enfim, já fiz no texto aqui, eu já fiz essa inclusão, tá? Uhum. E por isso que eu fiz esse questionamento para ti. Porque, assim, como é um texto, né, que tu vai publicar, enfim, então, quando se cita, pode ser a tal situação, ou a liberação de um determinado, enfim, essa informação tem que estar clara. Então, liberação de um hormônio, aí tu pode colocar denominado tal, né, que estimula a retirada do cálcio dos ossos e aumenta o teor de cálcio na corrente sanguínea, o que auxilia, né, nas próprias contrações do animal, enfim, que ocorre lá. E o resto que tu explicou aí tá tranquilo, tá? Mas faltou ali colocar esse nome desse hormônio aqui. Deixa eu seguindo aqui. Uma pergunta, você, quando foi aplicado esse medicamento contra a hipocalcemia, você chegou a ter um retorno disso? Se depois da medicação, o que aconteceu com a vaca? Não, eu nem soube mais. Tá, e isso, na época, vocês chegaram a visitar essa propriedade? Não, o proprietário foi até a loja pedindo ajuda. Tá, e essa fotografia da vaca caída era dele própria ou era uma Não, eu fotografia? peguei da internet. Ah, sim. Então, também tem uma outra sugestão. É que no caso eu botei só aqui na apresentação, né? Ah, tá, verdade. Aqui no trabalho, eu achei que eu tivesse visto. Não, tá certo, Não, eu então. não Tá só botei na no tua detalhe até apresentação. porque eu não tinha a foto. Tá bom, tá bom. Eu achei que tivesse aqui essa vaca também aqui no trabalho escrito, mas de fato não consta. É. Porque senão você teria que dizer que essa foto a fonte dela é de Sim, algum site, né? sim. Que não seria tua fonte. E aqui você colocou a fotografia do remédio, aí tudo bem, foi você que retirou, sem problema. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui mais adiante, verrugose. Da verrugose, eu achei melhor suprimir uma frase que você cita, de que normalmente o agricultor não dá muita importância para a verrugose. Uhum. Esse comentário você ouviu de quem? Ou é teu ponto de vista? Na verdade, eu fiz um estudo em cima. Tá, Eu e do que você leu, normalmente o pessoal não dá muita importância para a verrugose, é isso que a tua constatação? É uma doença que não vai muito a fundo. Não sei explicar. Ela é uma doença externa, ela é visual, ela deixa o Uhum. fruto com deformações, enfim, Sim. mas dependendo, tá? Por isso que eu sugiro que suprimir, dizendo que ela não é tão importante, ou coisa e tal e tal. Mas é que dependendo da situação, da propriedade, do local onde esse pomar está inserido, eventualmente os danos eles podem ser até consideráveis, tá? Uhum. Então, eu sei que muitos, de fato, tu não estás errado em dizer que existem agricultores que não dão muita bola para a doença, para esta doença específica. De fato, isso tu tens razão. Mas é temerário tu afirmar que isso é uma certa unanimidade, Sim. sabe? Que grande parte dos agricultores, existem alguns que não dão bola para isso, para ela, tá? Porque Uhum. consideram ela uma doença secundária, ela só dá lesões na parte externa, de fato, para o suco internamente não vai ter muita influência, só que o fruto externamente ele fica feio, né? Para tu fazer a comercialização dele, aí começa a perder um pouquinho de valor comercial. E aí, dependendo, às vezes, da empresa que compra os frutos, né? Normalmente não desvalorizam muito o fruto, mas quando a incidência é muito grande, aí sim existe uma certa desvalorização em alguns casos. Eu só acho temerário afirmar, tirar, quer dizer, por isso que eu sugiro tirar aquela frase, né? Não Pode generalizar, no caso. porque isso não é bem assim, tá? Tem alguns casos que não é bem assim. Do pulgão do milho, você chegou, essa fotografia foi você que tirou? Sim.
E nesse dia que vocês visitaram essa propriedade, você verificou que existiam bastante pulgões no milho ou era eventualmente uma planta aqui e outra lá? Bastante na daninha. Nada ninha, A mas Maria, não... no pulgão, no milho eu não cheguei a ver, mas o técnico me explicou que a Maria Pretinha era um grande hospedeiro que causaria no milho. Tá certo. E aí, o que que se fez? Deixa eu me lembrar aqui, eu acho que não tem essa descrição. Quer dizer, o que que vocês recomendaram ao produtor nessa situação? A gente não chegou a ver o produtor. Então, vocês não fizeram, assim, recomendação, aplique um inseticida ou coisa do gênero para controlar, por exemplo, o pulgão. Não. Porque, assim, pode ser um problema. A cigarrinha, por exemplo, um tempo atrás, ela não era problema. Isso é praticamente, né, em lugar nenhum. Ela, hoje está sendo um problemão. Ela surgiu com bastante força. Mas o pulgão, aí eu diria assim, eu vou um pouquinho naquilo que tu falou antes da verrugose, do maracujá. O pulgão no milho especificamente, eu não considero como sendo uma praga muito importante. Ela eventualmente pode ocasionar, mas como você mesmo falou ali, havia mais incidência de pulgão em plantas daninhas, mas não no milho, Sim. tá? Então essa sim, essa você poderia dizer, ó, de maneira geral vamos dizer assim, uma praga que as pessoas dão pouca importância, e para o milho não é tão problemática de fato. Diferentemente da cigarrinha, essa já é um problema bem mais sério que está nos últimos anos aí atacando e forte. Bom, eu gosto do maracujá, aconteceu que voltou atrás. Cigarrinha, larva minadora das folhas. Ali você falou de uma um microhimenóptero, né? Que é Sim. uma pequena vespa, tá? Uma vespinha. Eu até coloquei no teu texto aqui, tá? O nome dela é a Geniaspe citricola. Ela é o inimigo natural, né, da larva minadora. Então, Até hoje, basicamente, o que que até hoje ela eu tava faz? sentindo falta também de uma explicação desse microhimenóptero. Ela uma pequena vespinha, tá? E ela vai direto na larva minadora e coloca ovos na larva viva da larva minadora, entendeu? Aí esses ovos eclodem, certo? Mata a larva minadora, então essa é uma forma de controle biológico, né? E aí mais vespinhas são liberadas ao meio para controlar outros, né, outras larvas minadoras, enfim. Então ela, na época que ela surgiu aqui no estado de São Paulo, isso foi em 2005 aproximadamente, um pouquinho antes disso, ela entrou muito forte dentro da citricultura. E aí o pessoal começou a pesquisar com mais atenção e já em outros países tinha essa pequena vespa. E aí eles começaram a criar isso de forma mais massal, né, em grande quantidade, e começaram a espalhar em algumas propriedades lá no estado de São Paulo e começaram a verificar esse controle. E, de fato, ele foi um controle relativamente bom, vamos dizer assim, né? Então, hoje isso já está mais espalhado no Brasil. Tanto é que a larva minadora, ela ainda é problemática, ela se manifesta aí na nossa região também tem, não é pouco, mas já nós tivemos em alguns momentos com maior incidência do que hoje. Então, um pouco é por causa desse inimigo natural. Então, ele parasita os ovos, na verdade. Os ovos, desculpa. Ele parasita a larva minadora que está viva. Nessa tua fotografia, a primeira fotografia, ela parece a larvinha viva. A segunda, aquela que está numa folha de citros mais velha, ali ela já está morta. Mas aqui, nessa primeira, aparece a larva minadora viva. Então, normalmente é neste momento que esse microhimenóptero faz essa oviposição em cima dessa larva, né? E isso acaba matando ela. Então, é uma forma de controle biológico. Eu coloquei junto no teu texto aí essa larva minadora sendo, quer dizer, a controladora dela, que é esse microhimenóptero chamado a Geniaspe citricola.
Tá, então do vazio sanitário aqui eu sugiro, então, em vez de ser item 4, você altere para item 3.2.8, se não me falha a memória, até depois eu vou, antes de mandar para você, eu vou alterar. Deixa eu ver o que mais faltou aqui. Das considerações finais, tá? Você coloca basicamente a importância do estágio para a tua vida profissional. O que você teria, assim, a mais a dizer, assim, como se fosse concluir o teu relatório agora? O que você me diria, assim, me dá ao menos 1 ou 2 pontos positivos do teu estágio, e talvez sei lá, ou 2, o que tu quiseres, de pontos negativos, algumas coisas que poderiam ter sido melhores. E de maneira genérica, em relação ao teu estágio. Eu não entendi. Então, assim, o que tu traz de positivo do estágio? Ele valeu a pena, de fato, para ti? Ter feito estágio valeu a pena? Em que sentido? Conhecimento na parte teórica para a parte prática. Não, foi extremamente importante. E o que poderia ter sido melhor? Durante o teu estágio, o que poderia ter acontecido que você pudesse ter, talvez, aproveitado mais ainda do teu estágio? No começo, foi bem difícil a adaptação com as pessoas, com o envolvimento, por exemplo, que era loja, né? Tu se envolve com pessoas. Foi bem difícil, porque eu já sou uma pessoa bem tímida. Mas depois me ajudou muito a me desenvolver melhor. Isso você verificou, esse teu desenvolvimento, isso ficou claro para ti. Ó, consegui me adaptar melhor à situação e conseguir crescer dentro, nesse pequeno tempo, né, que é um mês e pouquinho, do estágio. Até eu acho que... os funcionários da loja mesmo notaram a minha evolução. Certo. Não, eu acho isso interessante, até nisso, Caterine, eu acho que você poderia enriquecer um pouquinho mais essas tuas considerações finais. Né, o que você colocou ali não está errado, tá bem tranquilo. Mas eu acho que esse pequeno detalhe que você colocou, esses relacionamentos que você teve, o dia a dia, as conversas com quem você trabalha, os clientes, enfim, isso faz a gente crescer, porque é um outro ambiente, né, é um ambiente diferente daquele que você teve durante o desenvolvimento do curso, na sala de aula, aquela relação professor-aluno, colega-colega, enfim, é diferente. Um trabalho, como você falou, tem mais atividades práticas, enfim, mas esse teu crescimento, pessoal, eu acho interessante você colocar aí também. Então, acrescenta talvez um parágrafo a mais, falando um pouquinho disso. Né? Se isso de fato aconteceu, e eu imagino que isso normalmente acontece com as pessoas, porque são experiências profissionais novas e que agregam conhecimentos, um pouquinho mais de experiência e assim por diante. Então, acho interessante você colocar também esse pequeno detalhe. No mais, aqui nas referências bibliográficas, eu teria algumas citações aqui, de fato, a alterar. Eu vou agora, na sequência, dar mais uma olhadinha rápida aqui, talvez alguma outra pudesse ser citada um pouquinho diferente. Tem alguns aqui que você poderia citar, por exemplo, vou dar um caso aqui. Mais soja, pulgão do milho, né? Danos e práticas culturais, disponível em... Tem algumas textos que você pega na internet que tem autorias, que tem o nome, né, da pessoa que publicou o artigo. E esse nome terá que vir aqui também presente nessas bibliografias. Eu confesso que eu terminei a correção ontem de noite, acho que era umas quase 10 horas, agora deu, eu vou dormir. Mas eu vou dar uma olhadinha rápida agora ainda, tá? Talvez aqui algumas referências pudessem ainda ser um pouquinho alteradas, tá? Mas aí eu vou te sugerir também no texto que eu vou enviar para vocês. Tá. No mais, a minha última pergunta é: você recomendaria esse estágio
para outros colegas teus? Sim. Sim, não e por quê? Sim, eu acredito que os técnicos e os funcionários da loja são excelentes, maravilhosos. Eles fazem a gente entender, fazem a gente ir atrás, não deixam a gente parado. Foi muito bom. Eu falei que era o último, mas eu tenho mais uma. Você fez, pelo que eu vi ali, você já fez aproximadamente o quê? Umas 7, 10 visitas, uma coisa do gênero? É, por aí. Como é que aconteciam essas visitas nessa loja? Você solicitava para ir junto nas visitas técnicas ou eles te convidavam? Vamos dar uma saída, vamos a tal lugar, vamos visitar tal propriedade. Como é que isso acontecia normalmente? Tinha o vendedor externo, que é o técnico que me acompanhou. Ele saía bem pouco, então eu ia bem pouco com ele. Aí tinha o vendedor interno, no caso. O vendedor externo, que saía mais, aí eu solicitava para sair. Mas na grande maioria também ele convidava, porque a gente era tudo um grupinho de amigos, daí a gente conversava normalmente. Certo. Da minha parte é isto. Eu acho que você fez, sim, um bom estágio, né? Espero que você tenha, de fato, como você disse, te trouxe experiência profissional e pessoal, que as duas situações também são bastante importantes. Parabéns pelo teu trabalho, né? Algumas correções, sugestões, isso são comuns, são normais, e assim que, né, como eu falei, daqui a pouco mais eu vou mandar para vocês dois algumas correções que eu sugiro que sejam feitas no decorrer do texto. E no mais, é isto. Parabéns e muito obrigado também pelo convite feito a mim para poder participar e contribuir com o trabalho de vocês. Tá bom. Obrigado, professor Nestor. Com certeza, né, Caterine, nós vamos seguir as recomendações e sugestões do professor. Ele vai te enviar, tu vai fazer e vai novamente enviar para o professor, certo, Guriazinha? Parabéns de novo pela apresentação. Eu acho que houve um crescimento muito grande, né? Quando tu foi escrever teu relatório também, quando tu começou, tu foi estudar. Eu percebi isso, que tu foi atrás da informação, tu foi atrás do conhecimento. Então, houve um crescimento muito, muito bom. Não sei se tu quer fazer os agradecimentos agora. Mas da minha parte é isso. Tá. Primeiramente, eu quero agradecer a minha mãe, que está aí, maravilhosa, sempre me ajudou. No ensino médio foi a pessoa mais presente. A Lá e a Manu, que me ajudaram muito nessa parte de estudos e relatório e tudo mais. Ao meu namorado, que sempre esteve do meu lado, não pôde estar presente hoje. Ao pessoal da Copérgia, que foi, como eu disse anteriormente, excelentes. No começo foi bem difícil a adaptação, mas depois tudo se ajeitou. Aos meus colegas, às minhas amigas, que também não estão presentes, mas sou extremamente grata às amizades que eu construí nesses 3 anos. E a minha família, em geral, que sempre esteve do meu lado. E a vocês, professores, que me auxiliaram, me ajudaram. Tivemos poucas aulas, né? Sim. Presencial. Infelizmente a gente não teve esse contato em sala de aula. Parabéns à mãe, como é o nome da mãe? Tem que dizer o nome da mãe. Bertolina. Parabéns à mãe pela filha, né? Para mais uma etapa vencida. Que tu continue estudando, que não pare por aí, né? Esse é o primeiro degrau, vamos dizer assim, da tua vida acadêmica. Não sei, professor, se o senhor tem mais algumas considerações para fazer ou encerramos? Não, acho que da minha parte é isso. Também dar os parabéns à Bertolina também pela filha. Acho que a partir de agora, praticamente formada, né? Ai, graças. Tá bom, da minha parte é isso. Vou encerrar a gravação, depois nós continuamos.